Gente, hoje eu vou falar de um assunto que vocês sempre me perguntam. E aí, antes de trazer esse assunto, acho que rola fazer uma reintrodução aqui, porque temos novos seguidores, não é mesmo? Meu nome é Bia Gardim e eu criei esse canal, o Intercambia, para falar um pouco das minhas experiências no mundo do intercâmbio, como intercambista, mas também tendo trabalhado por muitos anos na indústria de educação internacional. E muita gente me pergunta se precisa de uma agência de intercâmbio para organizar aí esse tão sonhado intercâmbio. Então, antes de responder, eu gostaria de falar que o meu viés aqui é totalmente educacional. Eu não tenho uma agência, então eu não vou falar, sim, e no final falar, façam comigo. Não. Também eu já trabalhei como representante para agências, hoje também não é o caso, então eu conheço muito do mundo interno de uma agência de intercâmbio e também da experiência como intercambista, de planejar, de ficar na ansiedade. Então, meu papel hoje aqui é totalmente institucional, contar um pouquinho da minha visão e do que eu acho aí que de repente funciona ou não funciona para vocês avaliarem, porque claro, cada um tem uma realidade, cada um tem uma expectativa e meu papel aqui é o quê? Ajudar com informação e conhecimento de qualidade. Estamos prontos? Então vamos! Respondendo à pergunta, preciso de uma agência de intercâmbio? Depende. Depende muito. Não sei teu perfil. Não sei, por exemplo, você fala algum idioma? Você se sente confortável em pagar para um outro país numa moeda estrangeira, ao invés de, por exemplo, pagar no Brasil e parcelar? Você tem disponibilidade e você está realmente afim de fazer pesquisas sobre escolas, entender qual que é o melhor destino, entender qual que é o melhor país, entender a parte de visto. Porque assim, resumidamente, você precisa? Não necessariamente. Você pode fazer muitos intercâmbios por conta própria, até porque o mundo do intercâmbio é muito grande, né? A gente tem aí desde cursos no exterior de 2 semanas, até programas de graduação aí para 4 anos, mestrados. Então depende muito também do tipo de intercâmbio. Vou falar um pouquinho da minha história para ilustrar, tá bem? Então tá bem. O meu primeiro intercâmbio foi um programa chamado Work and Travel, que basicamente é um programa que você faz durante a tua vida universitária, então nas férias ali da faculdade, de dezembro até março. E na época eu fui para os Estados Unidos e era um programa de trabalho. Eu não fazia ideia de nada, de como é que funcionava, que visto que tem que tirar, como é que funciona essas vagas. Então eu busquei na época uma agência de intercâmbio, busquei aí uma grande rede que tinha franquias, inclusive tinha uma franquia em Maringá na época, que era a cidade que eu morava, que eu estudei, e me senti mais confortável em ir com uma agência. Até porque a minha família não fala inglês, então eu fiquei pensando, era minha primeira vez fora, meus pais nunca tinham viajado, então minha família também se sentiu muito confortável de fazer todo esse processo junto com uma agência, até porque se desse algum problema lá, eles tinham com quem conversar em português e tinham com quem recorrer. Foi um processo que nós escolhemos como família e pra gente super funcionou. Inclusive, depois desse intercâmbio que eu comecei a trabalhar no mundo de intercâmbio, né? Na época eu fui pedir trabalho para essa mesma agência, voltei, né, na época do meu TCC, perdi algumas semanas de aula, porque as aulas começaram, sei lá, no comecinho de março, e eu voltei na 3ª semana de março, e eu lembro que a primeira aula que eu assisti, o professor falou assim, pessoal, então, para a próxima semana, vocês já têm que ter título aí do TCC que vocês querem fazer, orientador e pra gente já dar andamento aí pra pesquisa. Eu fiquei, meu Deus, gente, eu tô voltando, eu não faço ideia. E eu fui falar com ele, né, no final. Falei, professor, eu acabei de voltar do intercâmbio, eu não faço ideia do que eu vou fazer, e agora? E aí ele me deu uma bola da vez que foi o quê? Bom, de repente, se você achar que é mais interessante, você pode fazer um relato de um estágio. Então você pode buscar um estágio, pode ser inclusive não remunerado,
E aí você pode avaliar alguma coisa aí que você acha interessante, eu acho que de repente pode ser mais fácil para você. Eu falei, nossa, com certeza, sou uma pessoa muito prática. E aí eu fui para essa agência, né, que me ajudou nesse processo e perguntei, na época, para Evelise, maravilhosa, uma grande amiga que eu levo assim no meu coração e tenho uma admiração enorme. E perguntei para ela se eu podia trabalhar de graça com ela, porque eu precisava fazer esse relato de estágio e eu topava fazer tudo e eu queria analisar como as línguas estrangeiras eram utilizadas numa agência de intercâmbio. E no fim, depois de 1 mês e meio ali, eu também comecei a fazer algumas vendas, falando muito da minha experiência, né, que eu tinha acabado de voltar do Work and Travel. E aí ela me perguntou se eu não queria ser efetivada. Então, foi assim, inclusive, a minha história com a agência. Então, assim, ter viajado com uma agência não só deixou a minha família e também me deixou muito mais, assim, tranquila com o processo, mas também fez com que aí eu, inclusive, conseguisse foi meu primeiro trabalho aí registrado em carteira, gente, depois. Ai, enfim, maravilhosa. No auge do quê? Dos meus 20 aninhos. Mas foi muito interessante, porque quando eu estava no Work and Travel, eu conheci pessoas que estavam insatisfeitas com a agência. Que estavam assim, putz... Então, assim, o que eu enxergo? Eu acho que existe um gerenciamento de expectativas, de entender qual é o papel da agência, de entender qual é o seu papel e de também, você como futuro intercambista, fazer aí uma pesquisa para... Eu sempre indico 2 coisas, tá, gente? Se eu fosse aí, ó, olha, eu tenho hoje um filho, né, de 2 anos e 8 meses, então quando ele for fazer um intercâmbio, eu avaliaria 2 coisas aí. Primeiro, essa agência está credenciada à Belta? A Belta é uma associação das agências brasileiras aí de intercâmbio, justamente para ajudar a ter um controle de qualidade. Porque sim, gente, já teve caso aí de agência dando golpe em aluno. Isso não sou eu que tô falando. Tivemos aí várias tiragens ao longo dos anos. Tem pessoas que fazem um trabalho muito profissional e muito correto. E tem gente, como em qualquer outra área, como em qualquer outra indústria, que não. Então o primeiro passo tá credenciada na Belta? E você consegue ver isso no site. Nossas agências credenciadas, você consegue ver lá certinho a lista. Iria por esse primeiro critério. Segundo critério, você gostou da pessoa que te atendeu? E aí, é muito interessante porque até, por exemplo, em grandes redes, às vezes tem agências que tem, sei lá, 50 franquias no Brasil, 100 franquias no Brasil, e às vezes você trabalha em um lugar, mas a sua família é de uma outra cidade, então como é que você escolhe aí qual cidade que você vai, de repente, fechar o teu intercâmbio? Eu sempre falo o seguinte, você sentiu firmeza na pessoa? Porque assim, você já entende, sabe? Às vezes no atendimento ali, você já entendeu se aquela pessoa te ajudou com informação ou você sabia mais que aquela pessoa. Às vezes pode acontecer também, porque um profissional de intercâmbio, gente, tem que saber sobre muitos destinos e muitos programas. E humanamente, né, às vezes a gente vai se associando ou vai se identificando com um tipo de programa. Então é importante entender isso. Você sentiu que essa pessoa tem conhecimento? Você sentiu que essa pessoa te escreveu quando você pediu ali um orçamento, quando você pediu uma informação? Demorou? Quanto tempo demorou? Porque às vezes é sobre isso, assim, sabe? Às vezes você manda uma mensagem pra pessoa e a pessoa some. Ou às vezes você manda uma mensagem pra pessoa e a pessoa fala, cara, eu entendi que você me pediu essa informação, tô buscando a informação, então só tô te escrevendo aqui pra te falar o quê? Que eu ainda não tenho um feedback, mas assim que eu tiver a informação eu te aviso, beleza? Cara, a pessoa tá com você. Tá ali, ó, dando feedback, tá engajando com você, não te deixou no limbo, não é mesmo? Então acho que são coisas aí para analisar. O meu segundo intercâmbio já aconteceu um fenômeno muito interessante que foi o quê? Eu tinha acabado de fazer a minha graduação, e eu queria fazer um programa de au pair. Vou fazer um vídeo, tá? Só focado em au pair, contando um pouquinho dessa experiência, o que é. Mas basicamente é um programa de babá, que você mora numa família. Existem vários países, eu fiz na Holanda na época. E eu passei 1 ano morando com essa família holandesa, cuidando dos filhos dessa família. Na época eles tinham 2 filhos, né? Uma menina e um menino. E foi muito interessante, assim, porque eu estava trabalhando, né, na agência de intercâmbio, então eu fiquei sabendo sobre muitas oportunidades na época,
E eu conversei com a minha gestora falando, olha, eu tô convencendo tanta gente aqui a fazer intercâmbio, fazendo atendimento todo dia, que eu me convenci que eu preciso fazer mais. Eu era muito jovem, queria conhecer o mundo além do que? Das brochuras e, sabe, do que eu tava vendo ali online ou através de treinamento com representantes. Eu queria vivenciar tudo aquilo. E contei pra ela e falei, acho que foi em fevereiro e a minha viagem foi em setembro. Então eu não deixei ela na mão, conversei, fiz o processo junto com ela. E foi muito interessante, porque na época eu falei para as minhas amigas, gente, eu tô indo fazer o meu au pair e eu tô muito animada. E aconteceu um movimento muito engraçado, que várias amigas quiseram fazer também e fizeram o processo junto comigo, né? Porque eu ia ainda ficar esses outros meses aí na agência e eu as ajudei. Mas eu lembro de uma amiga, Amanda, vou falar de você. A Amanda era uma das minhas amigas, é ainda, né? Uma das minhas amigas mais próximas. E foi muito interessante, porque a maioria do nosso grupinho ali da faculdade, que fez au pair, se eu não me engano, acho que umas 4 ou 5 fizeram, elas escolheram os Estados Unidos. Eu fui a única que escolhi a Holanda e a Amanda, eu estava tentando persuadi-la a fazer Holanda também, né, pra gente poder aí ter muitas aventuras de fim de semana, mas ela falou pra mim, amiga, meu coração é francês, eu quero muito fazer um programa na França, e eu tô sentindo essa vontade, eu quero melhorar meu francês, eu quero ir pra França. Falei, perfeito, não é tão longe, não é mesmo? A gente pode aí se encontrar e depois nos encontramos aí por alguns países afora. Mas o que eu quero falar de Amanda é, a Amanda, por exemplo, apesar de ter uma amiga que trabalhava numa agência, cara, ela foi por conta própria já ver os perfis da família, porque ela tava numa ansiedade de, sabe, de ver o que tinha, de entender. E aí ela encontrou um site chamado Au Pair World, por exemplo, e foi e se cadastrou e começou a falar com uma família de Paris e se apaixonou pela família. Eles tinham 2 meninos. E tudo isso, sei lá, a gente conversou numa sexta, fim de semana ela fez tudo isso, e aí no começo da semana, amiga, e aí? Ela falou, cara, tô apaixonada por essa família, a gente já teve várias videocalls, já conversamos e vamos conversar mais e eu acho que eu vou fechar direto com eles, porque eu me apeguei a essa família, eu não quero mais nenhuma família, eles são perfeitos pra mim, são perfeitos, a carga horária é perfeita, os dias da semana que eles querem que eu trabalhe é perfeito, eu gostei deles, achei que, sabe, bateu a personalidade, e na época ela até me perguntou, você vai ficar chateada? Eu falei, cara, não, é o melhor pra você. Então, por isso que eu respondo a pergunta, é o melhor pra você, depende. A Amanda já falava francês fluente, já falava inglês fluente, já falava espanhol fluente, já era muito, assim, desenrolada nas coisas, sentiu firmeza, e eu até conversei com ela na época, eu falei, amiga, a única coisa que eu fico muito preocupada, você tem certeza que essa família existe? Você tem certeza que não é um golpe? Porque se der algum BO, como é que você faz depois? Ela falou, cara, fiz as calls, na época não tinha inteligência artificial, não é mesmo? Essas coisas doidas aí que temos hoje, não é mesmo? Ela falou, cara, senti firmeza, minha mãe também conversou com eles, eu vou correr esse risco porque eu acho que vale a pena, acho que dá pra confiar. E foi, e deu tudo certo, e foi incrível, e a gente se divertiu horrores pela Europa, fizemos várias viagens, eu fui visitá-la, ela foi me visitar na minha cidadezinha também, a gente... Inclusive, eu moro em Barcelona hoje, né? A primeira vez que eu vim pra Barcelona foi com ela, que a gente foi passar o Réveillon aqui. E aí, gente, ao longo da vida fui fazendo outras viagens, algumas de curta duração, passei 1 mês no Canadá, passei aí 2 semanas num curso de espanhol. Aí, o que aconteceu? Fui fazer depois um programa de trainee na Índia. E esse, por exemplo, foi sem agência. Por quê? Porque esse programa, essa oportunidade caiu no meu colo, caiu, eu não tava nem buscando, e eu trabalhava para uma agência de intercâmbio na época, a mesma agência de Maringá, mas agora eu estava na sede em São Paulo, e na época foi tão engraçado que as pessoas até acharam que eu tava indo pra concorrente, que era uma história tão doida, tipo, cara, como assim você tá indo pra Índia fazer um programa de trainee que você não aplicou? Mas sim, foi isso. Olha como a vida é maravilhosa. Um dos intercambistas que eu tinha ajudado estava na Índia, e aí ele estava finalizando o programa dele na Índia e me falou que eles precisavam contratar alguém com viés mais marketing, comercial, desenvolvimento de negócios, e ele achava que era a minha cara e se eu não queria falar com o gerente dele.
Mas não tinha me explicado até então que era em Mumbai, porque ele falou pra mim, a gente tá expandindo pro Brasil, eu tinha entendido que ia ser, inclusive, num escritório em São Paulo. Aí depois eu falei, tá, onde vai ser esse escritório em São Paulo? Ele falou, não, é aqui em Mumbai. Eu falei, mas gente... Enfim, fiz a conversa, a gente se deu super bem, eu achei que era uma oportunidade incrível, na época se falava muito de BRICS, achei que seria uma oportunidade que pudesse me acrescentar no sentido de... Não é um lugar clichê, né, que as pessoas vão, principalmente para passar tanto tempo, eu fiquei 2 anos lá na Índia, e realmente, gente, foi incrível, me abriu tantas portas, tanto profissionais, quanto... entender mesmo, sabe? Aumentar minha visão de mundo, meu repertório, entender uma cultura muito diferente da do Brasil e, de quebra, porque a situação tava difícil no Brasil, não é mesmo? De quebra ainda, importei um boy indiano que hoje é meu marido e temos um filho juntos. Olha que maravilhoso, não é mesmo? O intercâmbio fazendo assim, ó, todo o ciclo da jornada espiritual da pessoa. Mas tá bom, tá? Eu às vezes saio um pouco do foco. Voltando aqui. Então essa experiência, por exemplo, eu não fiz com uma agência, porque não era uma coisa nem que eu estava, sabe, sonhando. Mas depois que eu fechei com a empresa, eu fiquei com muito medo de ser golpe. Eu falei, cara, mas e se for um golpe? Mas ao mesmo tempo eu tinha esse meu amigo, né? Então eu conhecia ele. E apesar da gente ter se conhecido no mundo do intercâmbio, a gente ficou muito próximo, ficou muito amigo, então eu, ao mesmo tempo eu tinha a palavra dele, mas eu sou um pouco desconfiada, sabe? Então o que eu fiz? Eu me cadastrei numa organização universitária chamada AIESEC, eu estava fazendo uma segunda graduação nessa época, então eu tinha um vínculo universitário, e eles me ajudaram a fazer todo o trâmite com a empresa da Índia. Então foi por uma organização extra, foi para uma organização inclusive que não tem fins lucrativos, enfim, eles são maravilhosos aí, tem várias oportunidades. E o último, assim, intercâmbio que eu fiz, que é inclusive o porquê eu estou morando em Barcelona hoje, foi justamente para fazer o meu mestrado. Eu já tinha feito um MBA no Brasil e eu queria fazer um mestrado. Foi bem na época aí da pandemia, 2021, que sabe quando a gente começa a questionar o que estamos fazendo na nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito assim, meu Deus, gente, que coisa doida, a vida é finita mesmo, né? A gente às vezes não pensa nisso e é. E aí eu decidi fazer um mestrado em jornalismo de viagens, comecei num programa online pela Universidade Autônoma de Barcelona e depois coincidiu ali que eu fiz uma transição de carreira na mesma empresa, mas num outro departamento que era um pouquinho mais flexível, então vim terminar presencial em Barcelona. Então, esse mestrado, por exemplo, eu fiz sozinha. Mas, de novo, eu já tinha muita experiência, tanto na área de educação internacional, quanto na parte de programas de pós-graduação também, né? Que a gente chama de Higher Education, que é graduação e pós-graduação. Justamente por ter trabalhado aí por 10 anos nessa empresa, focada em processos, tudo bem que era nos Estados Unidos, mas isso me deu uma base muito grande de fazer outros processos, inclusive o meu, inclusive do meu marido, né? Porque ele também aplicou para uma outra universidade espanhola e também passou. Então eu me senti muito confortável porque não tem, assim, se você for parar para pensar pragmaticamente, não tem segredo, é você olhar ali o site da universidade, já estão os requisitos de admissão e você faz. Acho que o que uma agência de intercâmbio, uma consultoria educacional pode te agregar é justamente entender as nuances de cada coisa que a universidade pede. Então, por exemplo, carta de motivação. Cara, você sabe fazer uma carta de motivação? Não dá para ir no ChatGPT, faça uma carta de motivação, sabe? Então tem todo assim, as pessoas têm mais experiências de já entender o que funciona, já tem bagagem de ter visto o que um aluno fez e deu certo, o que um aluno fez e não deu certo. Então, mas se você tem segurança, não, eu me garanto, quero fazer, você pode simplesmente fazer sozinho, não tem nada, então não precisa fazer. Então eu acho que depende muito, sabe? Falando assim de uma forma muito diplomática, sem puxar sardinha assim para nenhum lado, acho que depende muito do seu perfil. Eu, no começo da minha vida como intercambista, optei por ir com agência, pensando nesses 2 requisitos aí que eu falei para vocês, saber se a agência é de confiança e aí olhar aí se é uma agência belta ajuda demais a você não bater cabeça se, cara, posso confiar, não posso confiar.
E se você sentir firmeza no atendimento, se você gostou da pessoa que tá ali com você, sentiu que ela tem informação, que ela tá segura, que ela tá com você, que ela se importa com você, que ela não tá te empurrando alguma coisa que de repente não é pra você, que a gente entende o feeling, não entende? A gente consegue sentir quando a pessoa realmente, genuinamente, se preocupa e torce pela gente. Mas depois que eu tinha mais segurança, que eu me senti muito confortável, que eu inclusive tinha experiência profissional, eu fiz algumas experiências por conta própria. Mas é muito interessante que, por exemplo, passagem aérea. Quando eu compro passagem aérea do Brasil para a Europa, sei lá, quando meus pais vieram me visitar, por exemplo, eu compro com agência. Porque, gente, a própria companhia aérea paga comissão para as agências. Então, assim, às vezes eles podem cobrar ali uma taxa de consultoria, uma taxa de administração, que é uma taxa extra, né, que a agência vai cobrar, mas você também consegue comparar se vale a pena comprar direto no site ou com a agência, mas mesmo se há essa taxa, eu ainda prefiro comprar com a agência, porque se der qualquer BO, de eu precisar remarcar, quando os meus pais vieram, por exemplo, eu depois que eu tinha emitido a passagem, eu queria uma assistência, sabe? Porque meus pais estavam muito inseguros, então eles queriam uma assistência. Cara, a minha agente, Lorraine, maravilhosa, uma amigona minha, sempre me ajuda com as passagens, resolveu tudo pra mim, sabe? Ligou pra companhia aérea e negociou e falou pra mim. E cara, a Lô é tão maravilhosa que ela faz até o check-in, sabe? Ela já manda, olha, tá aqui seu boarding card, tá aqui o check-in. Cara, que é um negócio que eu nem peço, na verdade, que eu nem espero que a pessoa faça por mim. E assim, então pra mim vale muito a pena, porque se de repente dá algum BO, dá alguma coisa, cara, imagina, ligar e espera e vê. E se você tá no meio da viagem e não tem como falar? E se tá acontecendo um perrengue? Então assim, eu acho que vai de pessoa para pessoa. Voltando aqui desde o começo, depende da tua personalidade, se você fala idiomas, se você tem tempo, se você quer pesquisar. Mas eu acho que eu me sinto, por exemplo, uma pessoa muito informada. Desde quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio, vai para tal lugar. Eu questionava, tá, mas por quê? Tá, eu preciso estudar, preciso entender se é isso mesmo. Então eu também não acatava só o que as pessoas me diziam, sabe? A gente também tem que ter senso crítico e fazer as nossas pesquisas para entender se aquilo é bom pra gente, se aquele programa, se aquele destino. Enfim, para aí você vai, o quê? Tirando as suas próprias conclusões. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado, espero aí que tenha clareado algumas ideias e até a próxima!